bem, vamos falar aqui agora um pouquinho de um assunto que é cobrado na prova do Enem e muita gente acaba não dando tanta atenção a esse tipo de questão, que são questões que falam sobre reações de oxirredução e identificação de reações. Galera, me chamo Pedro, estou aqui para te ajudar. Vamos para cima desse Enem para você ver que questões como essa, como podem cair na prova do Enem e como elas são simples, cara, de resolver. Preste muita atenção. Nessa primeira questão, ela fala sobre o ciclo do cobre. Cara, se tem uma coisa que o Enem cobra muito tempo, é a ideia de ciclo biogeoquímico, principalmente do nitrogênio. Pode cobrar, como você está vendo aqui, do cobre, pode cobrar do fósforo, do carbono, do enxofre e vários outros tipos. A maioria desses ciclos biogeoquímicos, eles vão apresentar reações de oxirredução. Por isso que muitas vezes eles vão trabalhar com essa ideia, perguntando quem reduziu e perguntando quem oxidou. Nessa questão do Enem, ele diz assim, ó, o ciclo do cobre é um experimento didático em que o cobre metálico é utilizado como reagente de partida. Ou seja, pessoal, o que é o cobre metálico? Quando a gente olha para esse elementozinho aqui, ó, preste muita atenção. Tá vendo esse elementozinho aqui? Você percebe que ele está sozinho no início desse ciclo aqui? Quando eu tenho um elemento sozinho como esse, a gente chama de cobre metálico porque ele assume NOx zero. Quando o elemento assume NOx zero, ele é chamado de cobre metálico, ou prata metálica, ouro metálico, coisa do tipo. Ele diz assim, ó, após uma sequência de reações, 1, 2, 3, 4, 5, o cobre retorna ao seu estado inicial no final do ciclo. Ele diz que o cobre reage com HNO3, vai se transformando com soda cáustica e vai seguindo o ciclo até tudo se reiniciar. Ele vem aqui e diz o seguinte: a reação de redução do cobre ocorre na etapa. Gente, lembre-se do seguinte: que quando a gente fala no elemento químico sofrendo o processo de redução, redução é a mesma coisa que ganhar elétron. Quando eu reduzo, eu vou estar ganhando elétron de uma outra espécie química. E quando eu sofro oxidação, é porque eu estou perdendo elétron. Então anote para mim, meu guerreiro, que quando a gente fala de redução, ganha elétron, oxidação, perde elétron. Aqui tem uma técnica muito massa para você fazer questões como essa de maneira muito simples. Por quê, professor? Como é que eu faço essa técnica? Da seguinte maneira: quando eu pego uma questão e eu percebo que eu tenho um aumento no número de oxigênios na minha estrutura, é porque esses elementos químicos estão sofrendo um processo chamado de oxidação. Beleza, pessoal? Deixa eu melhorar aqui, ó. Vou até colocar aqui, ó, para não ficar muito igual. Oxidação. Beleza, meus anjos? Então, toda vez que você olhar que um elemento químico está sofrendo ou está aumentando o número de oxigênios, é porque ele está sofrendo oxidação. O mesmo vale para o quê? Quando eu tenho uma substância química perdendo uma quantidade de oxigênio, ou seja, independente da quantidade, na maior proporção possível, tipo, antes tinha 4, perdeu 4, antes tinha 5, perdeu 5, não adianta perder só um. Ele também vai passar por esse processo. Mas, na verdade, a gente tem que olhar o quê? Aquele que perdeu a maior quantidade de oxigênio. A gente diz que ele pode estar sofrendo o processo de redução. Beleza, pessoal? Então anota isso para mim. Quando a gente fala no aumento do número de oxigênios, eu digo que é a oxidação. Quando eu diminuo o número de oxigênios, eu posso já estar comentando ali um pouquinho sobre redução. Como ele quer a etapa em que ocorre a redução do meu cobre metálico, eu tenho que pensar o quê? Tu percebe que na primeira etapa, o que apareceu foi a presença do oxigênio. Tem o oxigênio aqui, tem o oxigênio aqui, tem o oxigênio aqui, e o oxigênio foi mantido bem aqui. Tu percebe que a quantidade de oxigênio começou a aparecer aqui agora. Antes não tinha oxigênio. Tá aqui, ó. Aqui é o início. Antes não tinha oxigênio. Agora começou a aparecer. É porque quando eu coloco algo com oxigênio, ele está apresentando um estado mais oxidado. Qual é o único estado em que o cobre tinha oxigênio e perdeu? Tu percebe comigo que é aqui no CuSO4, que no caso é o sulfato de cobre, ele tinha 4 oxigênios e agora foi para nenhum. Como ele perdeu todos os oxigênios, você percebe que antes estava num composto que tinha oxigênio e agora está num composto que não tem oxigênio, significa dizer o quê? Que ele sofreu o processo de redução. Então, como ele quer o processo de redução, a etapa que vai ocorrer redução no meu sistema será a etapa de número 5, aonde eu tenho que marcar a letra E. Olha que legal essa maneira de fazer essa questão aqui para vocês. Porque a ideia é o quê? Que o Enem queria? Que você saísse tirando NOx de cada elemento desse. Então lembre-se que quanto mais você tira o NOx, você pode estar perdendo o tempo da questão.
tá? E poderia fazer a questão muito mais rapidamente. Você vai ver que isso se aplica praticamente para todos os outros processos. Beleza, meus anjos? Vamos para a próxima. Olha só, quando a gente olha essa questão número 2, ela já é uma questão bem mais atual. E ele diz assim, ó, a figura ilustra de solos esquematicamente um processo de remediação de solos contaminados com tricloretetano, TCE, um agente desengraxante em razão do vazamento de tanques de estocagem ou de manejo inapropriado de resíduo industrial. Ele se encontrou presente em água subterrânea de maneira subterrânea, nas quais forma uma fase líquida densa e não aquosa, que se deposita no fundo do aquífero. Essa tecnologia de descontaminação emprega o íon persulfato, que é esse íon aqui, que é convertido no radical SO4- por mineração que contém Fe2, né, que é tem íons ferro 2. O esquema apresentado de forma simplificada no mecanismo de ação química sobre o TCE é a formação de produtos de degradação. Aí aqui ele coloca o que, pessoal? Ele coloca que eu tenho todo o meu processo. Tu percebe que aqui na imagem ele colocou bem aqui o TCE. Esse TCE vai entrar em contato com essa substância, que é o persulfato, que vai ser infiltrada por aqui, beleza? Só explicando a imagem, vai chegar nesse cano e vai começar a infiltrar no TCE, que está aqui, ó, a sua molécula, realizando um processo de transformação do TCE nessa molequinha aqui no primeiro estágio, nessa molequinha no segundo estágio e nessa molequinha num terceiro estágio. Tu percebe comigo uma coisa, quando tu olha o TCE, aí claro, né, ele pergunta o seguinte, esse procedimento de remediação da água subterrânea baseia-se em reações de oxirredução, substituição, precipitação, desidratação e neutralização. Gente, vamos lá. Perceba comigo uma coisa. Quando a gente olha essa primeira cadeia aqui, tu percebe comigo que isso aqui é um hidrocarbono, quer dizer, é uma cadeia carbônica que tem a presença de um cloro, outro cloro e outro cloro. É um haleto orgânico, né? Vamos dizer assim. Deixa eu apagar aqui um pouquinho para não ficar muito poluído. Mas tu percebe que quando ocorre a reação dessa substância com o T-sulfato, o que acontece? Qual é a principal diferença? Tu concorda comigo que aparece essa carboxila aqui? Ou seja, aparece quem? Aparece oxigênio aqui e aparece oxigênio aqui. O mesmo vai acontecer aqui. Reage de novo e aparece mais oxigênio. Pessoal, lembre-se do que eu falei. Quanto mais oxigênio aparecer, ou quanto mais hidrogênio aparecer também, você está falando sobre reações de oxirredução. O oxigênio é o mais claro de todos, porque indica muito facilmente. Então, como eu tenho uma cadeia que antes não tinha oxigênio e agora apareceu, como o oxigênio é mais eletronegativo, acaba puxando elétron de alguém, que alguém vai perder, oxidando alguém. Se alguém oxida, alguém reduz. E isso é a característica de um processo de oxirredução. Por isso que o gabarito dessa questão é o quê? Gabarito. Letra A, oxirredução. Tá vendo como as coisas se repetem? Bem simples, mais uma questão, né? Bem atual, que se eu não me engano é do Enem 2022, é 2021 essa questão, e cai pra caramba em prova. Vamos fazer mais uma? Olha só, essa questão aqui, número 3, ela já é uma questão um pouco mais chata de ser feita. Por quê? Porque aqui ele vai pedir o seguinte, olha só, objetos de prata tendem a escurecer com o tempo. Em contato com compostos de enxofre, por causa da formação de uma película de superfície de sulfato de prata, que é escura. Um método muito simples para restaurar a superfície original desse objeto é mergulhar em uma solução diluída e aquecida de hidróxido de sódio contida em uma panela comum de alumínio. A equação química que ilustra esse processo tá aqui tá aqui, ó, a nossa reação para a gente analisar. Reação bem grande, né? Mas vamos ver o que ele pergunta. A restauração do objeto de prata ocorre por causa do... Aí ele vai e diz, a prata que reduz o enxofre, o íon sulfeto que sofre oxidação, o íon hidróxido que atua como agente oxidante e por aí vai. Galera, vamos lá. Quando a gente olha uma questão como essa, a primeira coisa que a gente tem que entender é que para eu saber quem oxidou e para eu saber quem reduziu, eu tenho que simplesmente tirar o NOx de todo mundo. Perceba que aqui, para tirar o NOx do alumínio, é o mais fácil de todos que eu posso tirar, porque como ele está sozinho no estado sólido, o NOx dele é zero. O mesmo vai acontecer com a prata desse lado. A prata está sozinha, então o NOx é zero. Quando a gente olha aqui agora os outros elementos químicos, você percebe que eles não estão mais sozinhos. Então a gente tem que calcular.
Quando a gente olha aqui a prata, é muito importante que a gente saiba que o NOx da prata, ele é mais um. Beleza, turma? O NOx da prata é mais um. Como você tem duas pratas aqui, que é a G2S, você percebe que tem que pegar esse NOx e multiplicar por essa quantidade. Ou seja, 1 da prata vezes 2 que ele tem aqui, vai ficar com o NOx o quê? Vai ficar com o NOx mais 2. Perceba que o enxofre, o somatório do NOx tem que dar igual a zero. Então o NOx do enxofre tem que ser menos 2. Beleza, pessoal? Top. Quando a gente olha aqui, ó, o NaOH, é importante que a gente saiba o quê? Que o sódio apresenta NOx mais 1. Infelizmente é algo que a gente tem que decorar. E o OH apresenta NOx menos 1. Mais 1 com menos 1 dá igual a zero. Beleza? Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. O sódio aqui, ó, apresenta NOx mais 1 vezes 2 vai dar mais 2. Colocar aqui, ó, mais 2. Professor, e o NOx do enxofre? O NOx do enxofre tem que ser menos 2. Então, continua como sendo menos 2. Aqui no caso do AlO2, é importante que você lembre que o oxigênio vai ter NOx menos 2 vezes 2, menos 4. O NOx do sódio é mais 1. Lembre-se que o coeficiente estequiométrico não influencia no cálculo do NOx. Quando eu vejo aqui, ó, o Al, você concorda comigo que tem que ser mais 3? Professor, por que mais 3? 1 mais 3, 4, com menos 4 dá igual a zero. No caso do hidrogênio, o NOx é mais 1, e no caso do oxigênio, o NOx é menos 2. Mais 1 vezes 2, mais 2, com menos 2 dá igual a zero. Ou seja, o único detalhe dessa questão era que você tinha que calcular todo o NOx de todos os elementos. Para agora a gente fazer o quê? Para a gente olhar quem sofreu variação. Então você percebe que quando eu vejo aqui, ó, o enxofre está com NOx menos 2 e o enxofre aqui está com NOx menos 2. Ou seja, ele não sofreu processo de oxirredução, justamente porque o NOx se manteve o mesmo. O mesmo vai acontecer aqui com o sódio. O sódio continua mais 1 e aqui o sódio continua mais 1. Agora olhe comigo uma coisa. Quando a gente vê a prata, ó, tu percebe que ela estava com o NOx mais 1 aqui no início e no final das contas ela terminou com o NOx quanto? Ela terminou com o NOx 0. Ou seja, pessoal, quando eu saio do NOx 1 e vou para o NOx 0, lembre-se que na química NOx positivo é porque eu perdi elétron. Então, como eu perdi elétron, para eu ir para NOx 0 eu tenho que ganhar um elétron. E quem ganha é quem sofre o quê? A gente comentou na primeira questão. É quem sofre o processo de redução. Beleza? E quem reduz é o agente o quê? Quem reduz é o agente oxidante. É o contrário. Beleza? Então, quando a gente vê isso aqui, professor, por que o senhor olhou aqui? Porque ele diz aqui, ó, vamos lá. A prata que reduz o enxofre não mudou de inox. Então, ele continua o mesmo. Não é a A. B, o íon sulfeto que sofre oxidação, não, certo? O C, o íon hidróxido que atua como agente oxidante, a gente vê que o íon hidróxido não sofreu alteração. Letra D, o alumínio que atua como agente redutor no processo, vamos ver aqui o alumínio. No caso do alumínio, ele saiu de 0, beleza, e foi para quanto? Saiu de 0 e foi para mais 3. Pessoal, de 0 para mais 3, eu perdi. Quem perde é quem sofre o quê? É quem sofre oxidação. Quem oxida é o agente redutor. Olha que lindo. E ele está dizendo aqui, ó, agente redutor do processo. Então, o gabarito correto da nossa questão é a alternativa D, de jeans. Ou seja, é uma questão trabalhosa? É, mas não é uma questão difícil. Ou seja, pessoal, revejam isso aqui com cuidado para que vocês possam anotar o NOx desses elementos que eu falei aqui para vocês. Gente, queria fazer essas 3 questõezinhas aqui envolvendo processos de oxirredução aqui com vocês. Muito obrigado mais uma vez para quem assistiu, bons estudos e até a próxima.